todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos para que na noite deste dia nós estivéssemos lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra na carta aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de, na noite deste dia, estarmos diante de Ti, de estarmos lendo a Tua palavra, Deus. E agora, Deus, nós queremos te suplicar para que o Teu Espírito Santo, na noite deste dia, possa iluminar os nossos corações, ó Deus, visitando os lares, ó Deus, abençoando a cada um dos Teus servos que estarão ouvindo a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. E ainda, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a pô-la em prática, Deus. Nós oramos agradecidos
não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, esse trecho da Palavra de Deus que se encontra aqui em Coríntios, capítulo 1, ele é interessante, haja vista que Paulo, na sua segunda viagem missionária, né, ele passa aqui por Corinto e por 1 ano e meio ele permanece em Corinto e assim ele instala essa igreja. Só que essa igreja, depois que ele saiu, começou a apresentar alguns problemas, né? Divisões, partidarismos, né? Entre outras coisas mais. Então Paulo, já na sua terceira viagem missionária, escreve uma carta respondendo algumas indagações e fazendo essas colocações que nós lemos. É importante observar que Corinto fica numa cidade, né, estratégica dentro do Império. Né? É uma cidade, né, grande, é uma cidade, né, onde a igreja é composta por gentios, gregos e romanos e os judeus. Né? E essa igreja, né, ela apresenta algumas particularidades. Né? E Paulo escreve a ela. Mas o interessante é que nesta cidade também, esta igreja tinha algumas dificuldades, até pela localização e geografia, pelo templo de Afrodite, né, que era uma deusa, né, e ali naquele local havia pelo menos, né, uma faixa de 1000 prostitutas cultuais que durante a noite saíam, né, desciam o cais e aí, né, fazia tudo aquilo que eles tinham que fazer, né? E também tinha o deus Apolo, né? Que era um deus que incentivava, né, relações homossexuais. Então a gente vê que a igreja de Corinto está numa situação, está numa localidade onde há uma série de fatores que contribuem para que ela tenha os problemas que ele discorre nas suas cartas. Mas na noite desse dia nós queremos nos ater simplesmente àquilo que Paulo, né, deu ênfase nesse trecho. E eu gostaria de meditar com os irmãos, né, no seguinte tema: nós pregamos a Cristo e este crucificado. Este seria o tema do nosso sermão. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Ora, é interessante como, né, a gente vê, né, o relato dos salteadores que estão sendo crucificados com Cristo. Né? E ali diante da cruz de Cristo, né, a cruz de Cristo significa uma coisa para um dos salteadores e outra coisa totalmente diferente para o outro. Né? E aí quando um julga a Cristo e fala que se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós. Né? Outro o repreende e diz: olha, não temes, estando na mesma condenação? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Então para um era motivo de escárnio, mas para o outro foi a sua salvação, a cruz de Cristo. Por isso, na noite deste dia, nós vamos tecer alguns comentários sobre essa questão. Aquilo que nós pregamos a Cristo e este crucificado. E tudo que for diferente disso está passível de, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, ser reprovado. Se a condição de qualquer pessoa hoje, né, que se diz regenerada, que se diz um cristão, que se diz alguém que ama a Deus e ao seu próximo, não passar por essa questão, pelo Cristo crucificado, há alguma coisa errada. É interessante que em 1894, né, assim, nós vamos fazer citação aqui de um exemplo de uma pessoa ilustre
que entendia que a cruz de Cristo era diferente do que Paulo estava anunciando, né? Em 1894, quando Gandhi trabalhava na África do Sul, Gandhi naquela época era formado em Direito, né? Ele escreveu, abre aspas, eu poderia aceitar a Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício e um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que jamais existiu. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ele contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. Fecha aspas. Essa era a visão de Mahatma Gandhi naquela época. Ele teve contato com o cristianismo, no entanto, né, ele via Cristo dessa forma. E você? Como vê Cristo? Como vê a crucificação de Cristo? Como vê esse ato? Nós entendemos como Gandhi? Ora, naquela época, na época de Jesus, ali no Império Romano, a crucificação, né, era a morte mais vergonhosa e horrenda que havia. E a palavra de Deus nos chama de maldito, de maldito aquele que for pendurado, né, conforme nos diz a palavra dele. Mas todo e qualquer evangelho que nós conhecemos, se não anunciar um Cristo crucificado, um Cristo que se fez maldição no meu lugar e no seu lugar, é um cristianismo, é um evangelho que não nos conduzirá à eternidade em segurança. E aí eu penso que quando nós lemos esse trecho, o versículo 18, que é a palavra da cruz, o versículo 18 diz que a palavra da cruz é loucura. E lá embaixo, Paulo reafirma, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ora, nós pregamos a Cristo este crucificado, e isto para muitos é escândalo, é loucura. Por quê? E aqui, falando de judeus, os judeus esperavam um Cristo, um rei salvador, um guerreiro, alguém que libertasse a nação, não que fosse levantado, erguido, mas na cruz. Então isso para eles era escândalo. Para muitas pessoas, assim como provavelmente para Gandhi, pelo que ele demonstrou na sua declaração, é de que Jesus Cristo era um escândalo, menos aquilo que satisfaz a justiça exigida por Deus. Ora, se nós nos reportarmos à criação, ao início de tudo, quando Deus criou o homem perfeito e lá estabeleceu uma aliança, um pacto de obras, onde ele deveria, né, manter fidelidade e obediência àquilo que Deus havia lhe determinado, lá ele quebra esse pacto, lá ele comete o pecado, então se distancia de Deus, quebra aquela comunhão, quebra aquela vida de proximidade que ele tinha com Deus. E aí nós vemos Deus, né, já ali no capítulo 3, anunciando aquilo que seria Cristo esmagando a cabeça da serpente na cruz e esta lhe ferindo o calcanhar. Nós chamamos de proto-evangelho, mas lá no mesmo capítulo 3, nós vamos ver que quando o homem pecou, ele tentou, ele fez para si, né, umas vestimentas de folha, mas que não era o suficiente para, quando ele estivesse diante de Deus, ele poder permanecer sem vergonha. Ou seja, todo o engenho humano, toda a capacidade humana não pode deixar o homem apto a se relacionar com Deus. Não restaura a comunhão com Deus.
E aí nós vamos do capítulo 7, do capítulo 3, versículo 7, para o mesmo capítulo 3, versículo 21, quando após Deus pronunciar as sentenças, ele então providencia uma vestimenta de peles de animais. Ou seja, Deus teve que intervir naquela condição e teve que haver derramamento de sangue, prefigurando, apontando para o Cristo que haveria de vir e que deveria ser crucificado. Um evangelho bonito, um evangelho onde as coisas acontecem à base de troca. Você vai lá e deposita o seu dízimo, a sua oferta e Deus vai te abençoar. Não. Não é este o evangelho que nós anunciamos. Nós anunciamos aquele evangelho que traz a morte do Cordeiro Santo, do Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. De Jesus Cristo que sentiu as dores do meu pecado, que sentiu as dores do seu pecado naquela cruz. Não tem como nós anunciarmos um evangelho de facilidades. E ainda, nós pregamos a Cristo e este crucificado, porque é o único meio, é o único jeito de se viver. Nós vivemos um momento onde os problemas, estão aflorando a cada dia. Nós vemos essa pandemia, nós vemos o desemprego, nós vemos os escândalos financeiros, escândalos políticos e tudo mais. E, segundo a palavra de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos continuar tendo problemas, nós vamos viver nesse mundo até que sejamos resgatados para a sua glória. E nesse mundo nós não teremos uma vida fácil. Nesse mundo nós teremos aflição. Neste mundo, nós já vimos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viveu algo pior do que uma pandemia, viveu algo pior do que um escândalo político, viveu algo pior do que desemprego, viveu algo pior do que tudo isso que nós estamos vendo. Ele morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado. Por isso nós anunciamos, nós pregamos a Cristo. E este crucificado, o Cristo que para muitos é escândalo, loucura, mas para nós é o poder de Deus. É Deus agindo em prol dos seus eleitos. É Deus agindo em prol da sua igreja. Pedro nos fala no seu primeiro livro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, que nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento pelo um precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso, pregar Cristo e Cristo crucificado é importante, por causa do seu precioso sangue. O seu precioso sangue é capaz de alcançar a muitos, de acordo com Mateus 26, 28. E muitos desses só serão resgatados pela graça e misericórdia de Deus quando ouvirem do Evangelho, quando ouvirem do Cristo crucificado que morreu no meu lugar e no seu lugar. Na cruz, a justiça de Deus é satisfeita. E a palavra de Pedro, capítulo 2, 24, diz que, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, ou seja, ele carregou, ele levou.
Por isso nós anunciamos a Cristo e Cristo crucificado. Não há evangelho sem cruz. Porque lá foi derramado o precioso sangue em favor de muitos. Estes muitos serão alcançados quando ouvirem que ele se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e nos ajude em todo o tempo a anunciar o Cristo e este crucificado. Nós anunciamos o Cristo amigo, nós anunciamos o Cristo bom pastor, o Cristo caminho, a verdade e a vida. Nós anunciamos Cristo de todas as formas que ele se revela na palavra de Deus. Mas é imprescindível que esse Cristo que nós anunciemos seja o Cristo que passou pela cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, eterno Pai, na noite deste dia eu quero te agradecer pela oportunidade de meditarmos, ó Deus, sobre a importância, sobre a necessidade, ó Deus, de anunciarmos o Cristo e este crucificado, aquele que se fez maldição no meu lugar, aquele que levou sobre si os meus pecados, aquele, ó Deus, que me traz a paz mediante o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, Deus. Quero te suplicar, Deus, para que essa verdade possa ecoar em todo o tempo, por todos os dias de nossas vidas, de forma que o nosso olhar e o nosso coração esteja na cruz de Cristo, esteja aos pés da cruz de Cristo, entendendo a profundidade, a extensão, a grandiosidade da obra redentora que há em Cristo Jesus, ó Deus. Nós oramos agradecidos e te suplicamos, Pai, para que a tua igreja, resgatada pelo precioso sangue de Cristo, ó Deus, possa a cada dia se firmar, se fortalecer e anunciar a tua palavra em todo tempo, em todo lugar, ó Deus. Eu oro a ti agradecido em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Sacrifícios imolados sobre o sangue nosso altar, não tiravam os pecados, não podiam expiar nossas culpas, nem remorsos dissipar. Nossas culpas, nem remorsos dissipar. Mas o sangue precioso que